Ao lidar com os desafios da vida, sua mente precisa voltar-se para algo além dos próprios desafios. Vou repetir: ao lidar com os desafios da vida, sua mente precisa voltar-se para algo além dos próprios desafios. Nós estamos lidando com os desafios, mas não podemos fixar os nossos olhos apenas nos desafios, mas precisamos olhar pela fé e enxergar aquele que cuida de nós, aquele que está acima dos desafios que vivenciamos. Por isso que eu estou dizendo que ao lidar com os desafios, você precisa enxergar além dos desafios, não enxergar apenas as circunstâncias adversas. Vivemos um tempo de paradoxos. As notícias são instáveis, cada dia uma nova notícia. O número de casos diminui, daqui a pouco aumenta. Enfim, a cidade toma uma posição, daqui a pouco uma outra posição. O estado toma uma posição, daqui uma semana muda de novo. E a gente fica nessa instabilidade, na instabilidade das emoções, na instabilidade da economia, na instabilidade política, na instabilidade do próprio ser. É um mundo de paradoxos, um mundo instável. Nosso coração ele sofre com as turbulências desse tempo de oscilação. Ficamos nessa gangorra emocional, nosso coração sente toda essa pressão, todo esse desafio. Que tempo difícil! Mas como a Catinha disse aqui através da canção, o Senhor cuida de nós, Ele cuida de você, por isso continue exaltando o precioso nome dEle. O texto que lemos traz uma visão do apóstolo Paulo, como ele enxergava o sofrimento, como ele enxergava os desafios da vida. E o apóstolo Paulo ele utiliza algumas palavras intrigantes, mas que derramam esperança em nós. As palavras utilizadas pelo apóstolo Paulo são difíceis no sentido da compreensão pela lógica humana, mas elas derramam esperança, porque o apóstolo Paulo, diante do sofrimento, ele não enxergava apenas o sofrimento terreno, ele não enxergava apenas a circunstância na qual ele estava inserido, o desafio que ele vivenciava, mas ele conseguia enxergar além, ele conseguia enxergar além das circunstâncias. Ele diz, o apóstolo Paulo, entristecido, mas alegre. Um paradoxo: entristecido, mas alegre. Uma outra palavra intrigante que o apóstolo Paulo utiliza: não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu não tenho nada, mas estou possuindo tudo. Eu estou entristecido, mas estou alegre. É uma linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Nesta reflexão, darei alguns conselhos para que o seu coração seja renovado com a esperança que temos em Cristo. Eu quero dar alguns conselhos para você. E o primeiro conselho é que você precisa reconhecer que o momento é delicado. Reconheça que o momento que estamos vivendo é delicado. Não negue a realidade deste tempo. Não negue a circunstância deste tempo. Meus irmãos, a chapa está muito quente. A chapa está quentíssima. Não podemos negar a realidade deste momento. Nos sentimos inseguros. O medo é real. O medo é gritante, ele é real. E eu quero dizer que você precisa reconhecer que este momento é delicado e fazer um apelo para que você abandone a síndrome do super-herói. Abandone a síndrome do super-herói. Assuma a sua humanidade. Assuma a sua fraqueza.
porque é na fraqueza que Deus manifesta a sua graça, é na fragilidade humana que mergulhamos de forma profunda em Deus, é na fragilidade humana que somos abraçados pela graça do Senhor. Portanto, desista da síndrome do super-herói. O escapismo, ele nega a realidade. Não, você não pode negar a realidade deste momento, porque o escapismo, ele é falso. Irmãos, neste tempo há profunda angústia. Neste tempo o sofrimento, ele é real. Há sofrimento, há angústia, tristeza, lamentação, luto, dor, inconstância, instabilidade, fragilidade na emoção. A dor é imensa, e é um tempo também de desunião, é um tempo também desafiador, um tempo de covardia, um tempo em que as pessoas elas perderam a sua racionalidade e elas foram enlouquecidas por uma cultura midiática, e elas guerreiam através das mídias sociais, um mundo louco. É uma realidade neste tempo. Por isso eu quero dizer que você necessita reconhecer que este momento é delicado. Não negue a realidade deste tempo. E o segundo conselho que eu quero dar a você é que você precisa enxergar Deus reinando soberanamente. Não negue a realidade, mas creia na soberania de Deus. Creia que o Senhor está reinando. Enxergue além do desafio, enxergue além da circunstância, enxergue além das notícias que você recebe diariamente, notícias tristes. Mergulhe na presença de Deus, assuma a sua fraqueza, a sua humanidade e mergulhe em Deus, cresça em Deus, desenvolva intimidade com o Senhor, desenvolva comunhão com o Senhor. Não caminhe sozinho neste tempo, não caminhe sozinho, desenvolva boas amizades. Cuidado com o excesso de tarefas, faz o filtro, decida como você vai viver o seu dia, quais ações você irá realizar. Cuidado com o excesso de tarefas. Avalie sinceramente o estado do seu coração, avalie os seus sentimentos, avalie as suas emoções, peça ajuda, grite por socorro, declare a sua falência, a sua fraqueza. Considere a realidade do seu esgotamento físico, do seu esgotamento mental. Não tente fazer tudo, porque senão você pode adoecer. Considere a realidade do seu esgotamento físico e mental e peça a Deus sabedoria. O terceiro conselho que eu quero dar a você: contemple as promessas de Deus. Terceiro conselho: contemple as promessas de Deus. Primeiro conselho: reconheça que o momento é delicado. Segundo conselho: enxergue Deus reinando soberanamente. Terceiro conselho: contemple as promessas de Deus, porque Deus nos prometeu vida eterna. O Senhor nos deu palavra de vida, palavras de vida eterna, palavras de esperança. Deus nos abençoa com palavras de vida eterna. Observe comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, exteriormente estamos nos desgastando. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Preste atenção no texto bíblico. Interiormente estamos sendo renovados, externamente desgastados, internamente renovados.
dia após dia. Isso acontece dia após dia. Pressão externa, a renovação interna. Pressão externa, renovação interna. Isso tudo por causa da visão. Isso tudo por causa da fé, enxergar além das circunstâncias adversas. Dia após dia eu sou renovado, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Irmãos, a chapa estava quentíssima para o apóstolo Paulo. O texto que lemos anteriormente fala da prisão, dos açoites, uma circunstância de fome, uma circunstância de pressão, tantas dificuldades. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele diz que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e esses sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. O sofrimento leve e momentâneo, o sofrimento desta vida é leve e momentâneo, é a visão do apóstolo Paulo. E esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Essa glória eterna, ela pesa, ela tem muito mais significado que o sofrimento leve e momentâneo, que as pressões desta vida. E o apóstolo continua dizendo: assim fixamos os olhos. Por quê? O sofrimento é leve e momentâneo por causa da decisão de fixar os olhos. E ele diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro. O sofrimento é passageiro, mas o que se não vê é eterno. A grande questão é a fixação dos olhos. Em que você tem fixado os seus olhos? O apóstolo Paulo diz: fixamos os olhos. O que é fixar os olhos? É contemplar. Fixar os olhos é visualizar, é enxergar, imaginar. E o apóstolo Paulo, ele procura trazer na sua mente, ele fixa os seus olhos, e ele consegue enxergar, imaginar, contemplar, ele consegue visualizar. Através da fixação dos seus olhos, ele consegue enxergar aquilo que é eterno. Ele fixa os seus olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Mas o apóstolo Paulo decidiu fixar os seus olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Portanto, reconheça que o momento é delicado, mas você precisa enxergar Deus reinando soberanamente. Você precisa contemplar as promessas de Deus e fixar os seus olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, aquilo que se vê é transitório. E o quarto conselho que eu quero dar ao seu coração é o seguinte: na realidade presente, você não pode desprezar a realidade presente. Na realidade presente, creia na realidade futura. O quarto conselho que eu quero dar a você, ao seu coração e à sua família: na realidade presente, creia na realidade futura. Contemple aquilo que não se pode ver pelos olhos naturais. Contemple aquilo que não se pode ver. Jesus está reinando, Jesus está conosco, Jesus está no controle. Creia nisso, creia nessa verdade. E recapitulando, o momento é delicado, muito cuidado com a sobrecarga. Desista da tentativa de ser um super-herói negando a realidade. Cuidado com o escapismo, mas creia na realidade futura, na realidade presente. Creia na realidade futura, porque o Deus invisível está conosco. Ele é invisível, mas é real, e Ele está conosco, e Ele está agindo soberanamente, e Ele está acima das circunstâncias adversas.